Nome da música, pelo nome da música era pra conhecer, mas eu conheço. Mas eu não conhecia também. Comunicação, Elis Regina, Vitor Búrigo, você conhece esse som? Também não conhecia essa música, não. Conheci hoje, agora. Não, eu também. Fui pesquisar uma música pra gente abrir o nosso do avesso hoje e veio essa aí. Achei legal. Comunicação, que tem tudo a ver com a nossa entrevistada, que, na minha opinião, é uma comunicadora completa. Tá bom, depois começa já deixando a gente intimidada. E essa voz, ela é conhecida aqui da Rádio Som Maior, viu, Vitor? Pois é, eu tô sabendo que tudo começou por aí, é verdade? Foi por aqui, Giovana? Tudo começou por aqui, 24 de agosto de 2010. Gente, ela sabe as datas. Programa do Avesso no ar. Muito boa tarde, audiência. Boa tarde, meu garoto de Bezerros. É Bezerros? Olha, acertou, isso mesmo, Bezerros. Estás aí ainda, Vitor? Tô aqui, hoje vou pro Recife e aí fico lá a semana no Recife cobrindo um outro festival, mas aqui com vocês também, todos os dias. Tá muito quente aí? Muito. Muito quente, porque aqui tá calor também, imagino aí, né? Muito. Giovana Pedroso, muito boa tarde. Boa tarde, não vamos reclamar do calor, tá pensando isso? Olha, Tu é time verão? Eu não gosto de praia, mas eu sou time verão. Sério? Porque eu sinto muito frio. Ontem eu tava de moletom dentro de casa, gente. Então, ontem tava o quê? 30 graus na rua, eu de moletom dentro de casa. Então, eu gosto de verão porque eu não sofro tanto com calor, mas com frio eu sofro. Tá bom. Giovana, me diz uma coisa. Tu postou nos teus stories que essa é a segunda vez que tu veio no Do Avesso. Pra mim era a primeira, Gi, não? Quando a gente reformulou a grade da Rádio Som Maior em 2016, início de 2016, eu voltei pra rádio. Eu passei aqui em 2010 como estagiária, foi meu primeiro trabalho na área de comunicação. Primeiro trabalho foi na Rádio Som Maior? Foi estagiária, eu tava na quarta fase, e foi do Adelor. Imagina a responsabilidade. Já começou estagiando com o Adelor Lessa, Giovana? Mas levei umas bronquinhas. Eu adorava, sabe? Quando a pessoa entende, ela pode te dar bronca, pode falar o que quiser, mas o Adelor sempre muito educado nas broncas dele, né? Comigo, mas olha, eu disse pro Vitor antes de entrar aqui, que eu viria, se eu estivesse iniciando hoje, eu viria de graça trabalhar na Rádio Som Maior como estagiária, porque é uma bagagem, é a pessoa que briga contigo e tu fica feliz, poxa, briga mesmo, me ensina tudo, por favor. Não, e são essas broncas, né, desses grandes profissionais que nos moldam, que nos fazem ser bons profissionais toda também. certeza. Que às vezes o estagiário não entende isso, né, Gi? Na época também eu te confesso que eu não me lembro se eu entendia isso muito bem, mas eu levei a agenda que eu construí aqui de contatos, uma agendinha preta que eu comprei antes de entrar, e eu anotava todos os números que ele pedia, porque não tinha WhatsApp na época. Conseguir um número de WhatsApp não era tão fácil assim. A gente, às vezes, não imagina como era a vida antes de um WhatsApp, né? Mas em 2010, não faz tanto tempo assim, não era tão fácil conseguir o contato das pessoas. E o Adelor ia me dando os números. Liga pro fulano, liga pro ciclano. E eu ia anotando tudo na minha agenda. Eu levei aquela agenda comigo. Eu acredito que agora na minha mudança para Criciúma, essa agenda se perdeu. Mas eu levei ela uns 10 anos da minha vida, essa agendinha preta com todos os contatos das pessoas ali, formados na minha época de estágio. E aí, no estágio aqui, em 2010, depois eu fui para Forquilinha, que eu morava lá, apresentar um programa de rádio lá. Em 2016, eu voltei para o Jornal das 9. Eu lembro. Começou contigo o Jornal das 9. Começou em fevereiro de 2016. Por que tu nos abandonou? Porque em abril, foi uma passagem muito rápida em 2016. O programa começou em abril? O programa começou em fevereiro. Tá. O Adelor, até hoje a gente ri, né? Ele não gostou tanto dessa história na época, mas hoje a gente já tá com a situação resolvida. Tudo certo, já. Tudo certo. Mas na época eu comecei em fevereiro e abriu a possibilidade de eu ir para a TV em maio daquele ano. Lembro, fevereiro, março, abril, 3 meses. E aí, dia Jornal das 9. 16 de maio, eu comecei na TV, na antiga RBS. E hoje é NSC, eu ainda peguei a transição da NSC e fui para lá. Então foi uma passagem bem rápida, mas eu participei do programa do Avesso no dia que a gente estreou o Jornal das 9. Foi mesmo. Mas aí na Som Maior, a tua função era produzir o programa do Adelor, tipo o Vitor e a Luana aí. Isso mesmo, eu era o Vitor e a Luana, justamente. A Luana, a Paula. Todo mundo passa pelo Adelor. Todo mundo. E eu comecei como produtora do programa dele. E depois eu fui para o período da tarde, que também tinha o programa, na época, era a Última Edição. Você se lembra do programa Última Edição? Sim. E o Jafar apresentava na época. Eu comecei a produzir a Última Edição também.
E depois eu fiquei chateada quando eu fui para o período da tarde, porque eu sou até hoje muito fã do Adelor, enfim, é uma referência profissional para mim. E eu fiquei chateada no começo, porque eu digo, poxa, eu quero continuar produzindo Adelor. Meu Deus, a minha agenda, se eu continuar aqui mais uns 2 anos, eu tenho que comprar outra. Eu falo com o Papa, se eu quiser. Eu falo com o Papa, se eu quiser. Imagina, uma vez eu consegui falar com o Antenor Angeloni num hotel em São Paulo. Ele estava lá, eu liguei pra... hein? Moral. Não, foi assim, umas coisas assim que encaixavam, assim, que o Adelor conhecia os caminhos. E aí eu apresentei uns programas com o Jafar. Depois eu apresentei programa com o Arthur também. Uma das primeiras vezes, eu acredito, que o Arthur apresentou a última edição foi comigo, lá no Media Center. O Arthur, inclusive, tá dizendo que se tu quiser voltar de graça, ele falou que vai anotar. Ó. Ele botou de graça, vou anotar. Eu disse que estivesse começando de novo. No estágio, Arthur Lessa, no estágio com o Adelor. Passou, né, Gi? Passou. E foi uma época muito boa. Então, mas tu mandava bem quando tu apresentava a última edição? Assim, tu já tinha essa postura? Hoje em dia tu olha e diz, nossa, que menina que eu era. Eu, infelizmente, não tenho os áudios daquela época. Mas uma coisa é fato, eu ia muito feliz. O microfone é uma coisa que sempre me deixou, assim, muito feliz. Eu me lembro que meu pai, o microfone e a Som Maior, de maneira especial, porque o meu pai ouvia a Rádio Som Maior desde que a rádio foi fundada, né? Desde que iniciou ali. E aí eu vir trabalhar na rádio, era uma coisa que meus pais, a minha mãe, onde eu morava, não tinha ônibus, não tinha acesso. Forquilinha, não passava ônibus perto de casa. Então eu me lembro que eu acordava 4h15 da manhã, por aí, e a minha mãe ela acordava comigo, ela me levava de carro no centro da cidade, eu pegava um ônibus, vinha até Criciúma, em Criciúma eu pegava outro ônibus para chegar na rádio. E eu vinha tão feliz, porque era uma coisa que tá na Rádio Som Maior para mim era algo, e é ainda hoje, né? Muito especial. Minha família adorava e eu me lembro que eu ia feliz para o microfone. Agora, se eu ia tão bem assim, eu já não sei. No começo, a gente nunca vai tão bem. E eu acredito que eu não tinha muita desenvoltura, mas eu tinha muita vontade de aprender e me desafiar. Então, isso sempre tive. Eu acho que é um aprendizado também, né? Porque começa assim, às vezes quando é jogado do nada, assim, de repente, talvez, e também é um aprendizado, você vai crescendo ali no ar. Eu acho que nada como a prática, né? Pra gente... Cai um telefonema, cai um convidado. E esse é um dos grandes valores, tanto do Adelor quanto do time do Adelor aqui na Rádio Som Maior, que eles dão essa oportunidade. Eles jogam mesmo, né? E às vezes os mais novos ali dizem, não, mas jamais que eu vou pro microfone, eu não sei. A gente diz, vai, tem que começar, tem que, né? Te desafia. Vai melhorando, Ninguém né, começa pronto. Ninguém sabe, né? Ninguém começa pronto. Se a gente perguntar pro Adelor como ele era quando começou no microfone, talvez ele certamente vai dizer, ele não tinha, ele fazia isso há quanto tempo, repetidas vezes. E assim, o rádio ele tem o valor do improviso. Nenhum veículo tem o que o rádio tem nesse aspecto. Tanto que eu confesso para ti que eu fiquei tão pouco tempo na TV, porque eu, de alguma maneira, me desiludi com o formato do veículo. O rádio, ele te dá uma liberdade para trabalhar, para conversar com as pessoas. Não tem um tempo assim tão rígido, tão fixo, tão cronometrado quanto tem. E fazer o rádio é prazeroso, porque na época que eu apresentava com o Jafar, ele me disse uma coisa que eu nunca esqueço. Ele dizia que o rádio era como um avião, que a partir do momento que ele decolava, que o programa decolava, não tinha volta, não aterrissava no meio do caminho. Você tinha que sustentar o programa no ar o tempo todo. E a mais pura verdade, o entrevistado caiu, segura. A internet do Vitor falhou, segura. Um segundo no rádio em silêncio é uma eternidade. Não pode. Não temos imagens para cobrir. É verdade. Tá, Gi, mas a decisão de ir para a televisão foi por quê? Uma nova experiência? Foi uma oportunidade que eu tive na época, eu passei pelo processo seletivo, enfim, mas era uma oportunidade importante porque era âncora na época do Jornal do Almoço, e eu imaginava que seria uma oportunidade, de fato foi importante para a visibilidade de carreira, para posicionamento profissional. Então foi uma escolha muito fundamentada. Avaliei prós, contras e decidi ir em maio de 2016, fui para a TV. Foi um ano de experiência lá. Foi um ano que, engraçado, né? Pois eu fiquei um ano lá e até hoje as pessoas, eu te lembro da época. Às vezes a pessoa nem me lembra só daquela época. A gente já conversava antes em outras emissoras, em outras experiências profissionais que eu tive. E ela lembra de mim da época da TV. E foi como é forte, né? A televisão também, né? A imagem, ela é muito forte, de fato. Vale muitas vezes mais que 1000 palavras mesmo. Hoje eu li até um tweet de um cara, esqueci agora, enfim, acho que ele era repórter, ele falou que faz 10 anos que ele sai da televisão
e tem gente que ainda reconhece ele na rua da TV. Então, assim, 10 anos depois, eu acho que é um meio que é muito abrangente, né? Acho que até pelo... a imagem, né? Também mostra a imagem, além da voz, tem a imagem, marca muito a pessoa em determinado programa, momento da vida dela, que ela assistia ou não, né? Marca. Chamavam do que? A moça da TV? Como é que era? Supermercado, rua? Era a moça da TV, era a moça do Jornal do Almoço, era a apresentadora do jornal, e era bacana. Era bacana e não era ao mesmo tempo, porque Tem que sabe... se arrumar todo dia, que às vezes tu maquiagem, queres... tudo. E sabe que às vezes tu quer ir numa festa mais à vontade, quer TV sair, não pode. e aí às vezes as pessoas te olhavam e eu ficava pensando, eu sou muito de me cobrar, poxa, o que será que vão pensar, né? Olha a imagem, enfim. Então, às vezes era e não era. Eu ficava me cobrando, assim, com algumas coisas que hoje eu olho pra trás e vejo que não faziam tanto sentido, mas na época era um pouco chato por isso. Mas foi uma experiência válida enquanto durou. E aí saiu da TV, foi pra onde? Eu estou há 7 anos com a comunicação do Sicredi aqui na região. Antes de ir para a TV, enquanto eu conciliei aqui a rádio, eu já conduzia a comunicação da instituição aqui no sul do estado. E quando eu fui para a TV, eu fui com essa ideia de buscar, porque eu falo das minhas experiências no rádio, mas muitas das minhas experiências de rádio eu fazia conciliando com a comunicação e marketing da instituição financeira. Sempre conciliei. E lá eu era CLT e na rádio eu era contratada. Vinha, apresentava, tchau e ia embora. Então, quando eu fui para a TV, eu fiquei 1 ano lá e eu comecei a entender que, de fato, não era um plano de carreira que eu queria para o resto da minha vida. Por quê? Eu não tinha pretensão de sair aqui da região. Eu conheci o meu esposo, né, que na época era meu namorado, hoje é meu esposo. Eu tinha pretensão de ficar com ele, de casar, de ter uma vida aqui na região. Eu gosto do sul de Santa Catarina, eu gosto de Criciúma, gosto da cidade onde eu morei quase a vida inteira, que é Forquilinha. Tenho esse apego, não me imagino vivendo fora. E para crescer na TV, para construir carreira, eu sabia que eu precisaria ir para Florianópolis, que se eu quisesse crescer, eu precisaria ir para o Rio, e não fazia parte. Então, quando eu tive... Chegou a receber convite? Não, eu fiquei 1 ano. 1 ano, a gente já saiu antes que recebesse, né? Aquela coisa assim, sabe? Tomara que viessem. Sair antes que viessem os convites para sair daqui. Tomara que viessem. Uma proposta que ia deixar balançada, né? E pode ser que ocorresse, porque a gente trabalha em rede, então daqui a pouco não uma proposta para Floripa, mas uma proposta para Chapecó, se abre uma vaga em Joinville, troca. Então essas trocas, elas são comuns. E aí, quando eu tive a oportunidade, certa vez eu estava conversando com o presidente do Sicredi, ele é contador também, e ele fazia meu imposto de renda, e uma conversa bem despretensiosa, ele assim, mas tu não quer voltar para o Sicredi? Mas dá para voltar? Ele assim, olha, tem uma cadeira para ti lá, com certeza, tu vai ser bem-vinda sempre que tu quiseres voltar. E aí eu comecei a pensar, eu digo, poxa, se um dia, eu sempre tinha a ideia de um dia ter o meu negócio, eu gosto de rotinas dinâmicas, talvez por isso que eu gosto tanto do rádio, de rotinas dinâmicas, eu pensava que se eu quisesse me projetar para ter um futuro negócio na área de comunicação, eu voltar para a iniciativa privada e poder preparar o terreno para voltar para o mundo, né, empresarial, talvez fosse uma ponte importante. Então, eu fiquei 1 ano na TV e quando surgiu essa oportunidade de voltar para o Sicredi, eu voltei e fiquei 3 anos até montar o meu negócio agora em 2021. 2021, tu montou durante a pandemia o teu negócio, Gi? Montei. Tu se reinventou, literalmente. Justo, eu tava corajosa. Eu tava vindo para cá e ouvindo a entrevista de hoje de manhã do Thiago Fabres aqui no Adelor, falando de negócios de áreas que se reposicionaram durante a pandemia. E lembrei da minha. Eu fiquei 6 meses em home office e esses 6 meses foram fundamentais para eu estruturar todo o modelo de negócios que eu queria implementar, de pensar em time, de pensar em pessoas, de fazer o acordo necessário com o Sicredi também para que eu pudesse sair e seguir atendendo a empresa onde eu era CLT. Então 2020 foi um momento de transição. Eu fiquei dentro de casa mergulhada nisso. Começou 2021, virou janeiro, já Giovana em carreira em CNPJ mesmo, Giovana CNPJ. Então foi uma virada de chave bem bacana. Vamos para o intervalo e na sequência a Gi volta com a gente no Do Avesso contando que negócio é esse que ela montou durante a pandemia. Vitor Búrigo, a gente já volta. Eu sou o Thiago Licastro. E eu sou a Ale Pacheco. Nós somos bartenders, nós vamos preparar um coquetel e o programa do Avesso já volta.
Programa do Avesso de volta, hoje recebendo ela, Giovana Pedroso, que é jornalista e agora se tornou empresária também. Silvinha Zanetti na escuta, dizendo parabéns, Pete, pela escolha da entrevistada. A Giovana é modelo de competência e respeito para com as pessoas, tá vendo? Olha, Essa voz é tua ou tu impõe um pouco ela? Olha, tu sabe que no começo eu... Tem que mudar a voz para se começo comunicar? Sabe que não, o ideal é que não Não mude. mude. A nossa voz é a nossa identidade para o mundo. Ela é Verdade. única. E quando você tenta copiar, tudo que você, na verdade, na comunicação tenta copiar, Não dá certo. perde né, gente? aquilo que é o mais... A essência. Perde a essência, perde aquilo que é o que há de melhor, que é o suprassumo, que é a naturalidade. Mas no começo eu impunho um pouquinho, assim, por falta de experiência, por achar que era bonito e por ver outras pessoas fazendo, querendo fazer igual. Só que com o passar do tempo, tu vai lapidando até a própria voz, não é só o jeito de falar, a prática, ela leva até a voz a se moldar de alguma maneira ao microfone. Porque a voz no microfone do rádio e a voz em frente às câmeras é a mesma? Ou lá na TV, devido até à postura? Porque aqui a gente pode se, né? Enfim, a rádio é mais tranquilo. A televisão exige, né, uma certa postura em frente à câmera. A voz, o ideal é que não mude nem em frente à câmera, nem em frente à câmera de celular, nem em frente a qualquer tipo de microfone. O ideal é que a gente mantenha o que muda de fato na frente da câmera, na televisão mesmo, é a postura, os gestos. No rádio eu posso gesticular o quanto eu quiser, ninguém tá vendo, e eu gesticulo muito. No vídeo, qualquer gesto que seja, que fuja dessa zona aqui de ombros e essa região aqui dos olhos, principalmente, fica agressivo demais. Gestos em excesso no vídeo, tudo que é em excesso. O vídeo, ele potencializa tudo. Ele potencializa volume de roupa, ele potencializa gestos. inclusive a insegurança, né? Sim, se você E tá o Vitor nervoso. também tem isso, né, Vitor? O Vitor grava muito vídeo e ele também se monitora muito. Ele diz, a minha mão, eu tô sempre levantando a mão. Enfim, são os vícios corporais, né, Gi? O mais importante, na verdade, é esse processo de se observar. A autoobservação, ela é o melhor caminho para evitar, para você começar a eliminar vício de linguagem, para Total. você evitar redundâncias na fala, para você perceber se os gestos estão chamando mais atenção, muitas vezes, do que a sua própria mensagem, porque tudo que começa... O problema... Tem problema em ter vício de linguagem? Depende. Tem problema em ter muitos gestos? Depende. Depende porque quando você cruza a linha de que o vício de linguagem ou o gesto começam a chamar mais atenção do que o seu conteúdo, do que a sua mensagem, aí passa a ser um problema. É perigoso. E a TV... E a TV tem se reinventado, né? A gente já tem visto hoje os jornais, esses jornais que eram tão, entre aspas, sérios, né? No sentido de bancada sentado. Hoje os apresentadores andam pelo estúdio, eles brincam com um convidado, ou com outro repórter. Então, também, eu acho que foi uma necessidade, né, se adaptar também a essas tecnologias, essas novas tecnologias, né? A televisão sempre foi muito à frente, mas quando a gente vê um jornal nacional, sei lá, que ele sai da bancada para ir lá falar com a moça do tempo, é algo que não tinha, né? Não existia também. Então, e aí é outra coisa, né? Porque você está em pé, você tem que pensar onde está a câmera, para onde você vai olhar, a postura. Você se observava muito, não no sentido de narcisista, assim, de quero me assistir porque sou muito boa, não, mas no sentido de para aprender, assim, de olhar as matérias, de olhar uma chamada e falar, eu podia ter melhorado aqui, gostei dessa, vou fazer mais assim. Você era muito crítica com você mesma? Era e sou. E eu digo que ninguém gosta de se... É difícil quem gosta de se ver e de se ouvir. Sai na rua e pergunta para qualquer pessoa na calçada, enfim, ou pergunta para qualquer amigo. Você gosta de se ouvir no áudio no WhatsApp? Gosta de ver vídeo que você gravou de si? Não, ninguém gosta. Tem gente que não manda áudio de WhatsApp porque não gosta da voz. Guria, hoje de manhã só. uma pessoa me falou isso, tá? A pessoa me disse assim, Giovana, eu não gravava áudio de WhatsApp até ano passado, porque eu não gostava de ouvir a minha própria voz. E ninguém gosta. A questão da voz é por uma razão até física. Quando eu falo aqui, você tá me ouvindo, é a minha voz no ar. Quando eu falo e eu me ouço, eu estou me ouvindo aqui com o som da minha voz ressoando aqui no crânio, nessa parte de ossos aqui. Então eu sempre vou me ouvir diferente do que você que está na minha frente está me ouvindo. E por isso doido isso, né? É doido. E por isso que quando a gente se ouve no WhatsApp, a gente não gosta de se ouvir, porque a voz fica diferente e fica mesmo. Então, assim, eu me A gente nunca vai saber como é que é a nossa voz, então.
Né? Porque tu me ouve de um jeito, eu te escuto de outro. Não, na verdade, a sua voz verdadeira é aquela do WhatsApp, é aquela que você Que eu escuto. É aquela que você grava e se ouve depois. Não é essa que eu vou Vou te mandar um áudio, Vitor. Coisa maluca, mas é de fato isso. Então, eu não gostava, respondendo a pergunta do Vitor, eu não gostava de me assistir e nem de me ouvir. Mas eu observava, sim, de vez em quando. Quando você entra na TV, que você tem que entrar todo dia no ar, muitas vezes você está todo dia num processo de matéria do outro dia, produção, matéria do outro dia, produção, e às vezes você não tem o tempo que você deveria ter para parar e se analisar, mas sempre que eu podia eu fazia isso sim. E observava gestos em excesso, os gestos foram o principal problema. O italiano, eu tenho descendência italiana na família, eu falo muito com as mãos. Uma vez no rádio, eu falo tanto com as mãos que eu dei um tapa no microfone, o microfone voou, era o microfone... Então já aconteceu até isso. Os gestos foram o principal problema. E andar na frente das... O andar, até isso no vídeo, né? Até a forma de andar. Deus me livre. A gente tem que cuidar. Mas eu acho que esse é um exercício muito bom de se observar. Eu que edito os meus vídeos, eu detesto, porque assim, primeiro eu vejo, na edição que eu vejo se a entrevista foi boa, se o convidado rendeu mesmo, se eu fiz uma pergunta muito idiota, ou se eu estava muito avoado, ou muito com a mão, já quero mexer aqui, já quero... Então, mas acho que é um exercício muito bom, né? É sentado, né, Vitor, com a camisetinha, que ele fala assim, vê se a barriga ali tá ok, tá favorecendo. Tudo, porque aí depois, e durante a entrevista, a pessoa vai te respondendo e tu vai caindo, assim, porque tu vai relaxando. E aí quando eu vejo, eu tô assim, tipo, super corcunda aí, enfim. Mas é um exercício muito bom, né, pra se ver nesse sentido de aprender e aprimorar até chegar num lugar que você se goste, pelo menos, né? Fala, não. Perfeito. E que seja natural se ver, né? Natural, exatamente. Agora, sabe que o maior desafio é que as pessoas, elas param no meio do caminho. Claro que quem trabalha com comunicação, o porquê que a gente muitas vezes se desenvolve mais do que as pessoas que não trabalham com isso? Porque todo dia vocês têm que estar aqui, 1h da tarde, e se eu gosto da minha voz ou não me gosto, poxa, meu trabalho, vamos embora. Se eu gosto de me ver no vídeo ou não, meio-dia eu tinha que estar todo dia lá, e goste ou não, você vai aparecer na frente do vídeo, é o seu trabalho. Dependente de como tá nosso coraçãozinho, né, Gia? A gente tem que incluir e seguir, porque hoje eu tava pensando muito isso, assim, quem trabalha com a voz e com a imagem, não tem essa licença, né? Do tipo, hoje eu não tô legal, vou trabalhar, vou ficar quietinha. Como é que eu vou ficar quietinha? Não tem como, né, gente? A gente segue o jogo. Eu pensei nisso sobre ti hoje de manhã ainda, no dia difícil que você tá vivendo de alguma maneira e o quanto é difícil a gente às vezes estar no microfone em dias assim. Concentrar. E focar. Agora, o que eu falava, assim, de que a gente se desenvolve mais, muitas vezes, com relação à postura, com relação ao improviso, porque as pessoas param no meio do caminho, vamos lá, hoje em dia, mídias sociais, a pessoa não gosta de se ver, não gosta de se ouvir, e porque eu não sou bom. Poxa, eu tenho vergonha do que as pessoas vão pensar de mim. Nossa, muito. Tu tem feito um trabalho muito legal, e aí já vamos pular direto para a GP Comunicação, que é o teu negócio. Tu ensina as pessoas a arte da oratória, porque isso é uma oratória. Ninguém gosta. Olha, é difícil ter quem goste de falar para o público, quando tu chega numa entrevista, por exemplo, no jogo do Criciúma, bota o microfone, é difícil, tu fogem, elas têm esse medo, né? Tu ensina as pessoas a quebrarem esses medos? Eu ia comentar até com vocês que as pessoas, elas não conseguem se olhar com um olhar de aprendizado contínuo. De que você se olha, eu sou bom ou não sou bom. Você se rotula, e quando se rotula, você não se permite crescer, você não permite se desenvolver, você não se permite avançar e ser melhor numa próxima oportunidade. Então, o exercício de autoobservação, ele sempre precisa ser feito com esse olhar de melhoria contínua, de que eu vou anotar aquilo que precisa ser melhorado, e parece tão básico, tão óbvio falar isso, mas as pessoas, elas não se olham, não se autoobservam e não se ouvem com esse olhar, com um olhar de punição, com essa visão de que, poxa vida... Por quê, né? Por que a gente está sempre... Pro lado ruim? Por que a gente se autocritica tanto? Sempre. Nem sempre. A gente tem duas vozes. Né? A voz que é aquela que sempre confia no que te trouxe até aqui. Poxa, o que é que me trouxe até aqui de fato? Quais são as minhas competências?
me capacita para que eu esteja aqui. A gente olhar para as nossas conquistas é importante. E tem a voz que duvida, e tantas vezes a gente dá mais ouvido para a voz que duvida. E quando você dá ouvido para a voz que duvida, você entra num processo de olhar só para o que falta. Me faltou a roupa certa, me faltou um tom de voz melhor, me faltou me preparar mais, me faltou ler aquele livro ou fazer aquele curso. Nunca tá bom. E quando você olha para entra nesse processo de olhar para o que falta, além de nunca estar bom, é o processo que não te leva um passo à frente. Porque não te permite pensar, não, eu tenho que desenvolver isso. Não, você está olhando para o que faltou lá atrás e não porque é preciso para avançar. Então, dar voz, né, ouvir a voz correta é um passo importante. E ter pessoas que te incentivem também é outra coisa que faz a diferença. Eu estava lendo ainda ontem um livro, uma pesquisadora, Amy Cuddy, é o nome dela, e ela sofreu ela era uma moça considerada as mais inteligentes da turma dela. E ela sofreu um acidente, e o acidente teve um impacto na função cerebral dela, e ela precisou parar de estudar. E ela precisou parar de estudar e interromper a faculdade no meio do caminho. E ela voltou a estudar alguns anos depois, mas ela tinha ficado para trás na turma dela. E quando ela ia apresentar um dos primeiros projetos nessa volta dela, o orientador dela, que confiava tanto na capacidade dela, disse assim, Amy, porque ela disse, amanhã eu não vou apresentar, eu não tenho coragem. Ele assim, Amy, você vai apresentar, e você vai apresentar tantas e tantas vezes, você vai fingir que é normal para você apresentar, você vai fingir até ser natural, até ser normal. Enquanto não for falar para as pessoas e explicar para as pessoas algo, enquanto não for natural para você, você vai fingir. E eu acredito que muitas vezes a gente precisa fingir que é natural. Eu tô aqui nervosa, preocupada, eu tô aqui duvidando de que eu vou conseguir. Você vai fingir que é natural para ti aquilo que você sabe, você vai fingir que tá tudo certo, até que você vai repetir isso tantas e tantas vezes que vai ser natural. Então, essa história da Amy ontem me fez pensar nisso, que a gente tem que fingir até se transformar. E quando passa, tu olha para trás e diz, Passou, passou, não doeu, agora deu tudo certo. E ter a consciência de que nunca vai ser um processo tranquilo. Eu falo no rádio já, eu tenho familiaridade com o microfone, mas eu fiquei, de alguma maneira, nervosa com o fato de vir aqui hoje. Por quê? É uma experiência diferente. Eu não estou aqui todos os dias e é um programa que requer improviso, que você nunca sabe a pergunta que vem do outro lado. Aquilo que... Cuidado. A minha mãe assim... tu vai? Porque eu falei que eu ia vir aqui. Ela assim, olha, eles fazem umas perguntas. Olha a nossa fama, Vitor Búrigo, a nossa fama, gente. Pois chegou o momento, então, que eu dedico a sua mãe. Vou dedicar a sua... Mentira. Depois eu vou fazer... No terceiro bloco eu faço o momento que eu gosto, dos bastidores. Mas vamos seguir com essa experiência que você traz agora nessa sua nova jornada, né? Essa experiência também de anos de trabalho, de ter experiência também de ter passado por essas inseguranças e esses medos e esse fingir naturalidade, né? Que a gente tem que fingir. Gostei disso, é verdade. Tem que fingir às vezes mesmo. Fingir até que se torne. E a Gi disse uma coisa legal no perfil dela. Te ajuda a nunca mais perder uma oportunidade por medo ou vergonha de se comunicar bem. Né, Gi? Eu tenho conduzido no meu perfil. A GP Comunicação é uma empresa que não tem esse viés da oratória. A GP Comunicação é uma empresa até que eu não divulgo ela nos meus perfis, porque a gente atende algumas empresas da região com comunicação integrada. Então, são poucos clientes, porque tem um time enxuto, a gente não consegue atender muitas empresas e faz um trabalho assim bem personalizado. Mas aí no meu perfil, e como um projeto até pessoal, eu passei a falar mais sobre a oratória por demanda. E tá muito legal os teus vídeos, eu adoro. E aí eu tenho feito, no sentido assim de buscar quais são as dores das pessoas com relação ao falar em público e produzido conteúdos nessa linha, tanto no YouTube quanto no Instagram, convidar e fazer a propaganda agora, convidar o pessoal para me seguir, me acompanhar ali, quem tem esse desafio pessoal. Qual arroba? Giovana Pedroso. Com 2 Os no final. No Instagram, e também tem o canal no YouTube, que é onde eu posto os vídeos um pouco mais extensos. São 2 projetos recentes na linha da oratória.
tenho feito workshops também em entidades. Amanhã e quinta eu estou em Araranguá fazendo os workshops para grupos. E aí eu desenvolvi um método, a partir do momento que as pessoas começaram a me procurar nessa frente da oratória, eu passei a estudar mais sobre isso, né? Só a experiência que eu tenho não é suficiente, a gente precisa ter se aprimorar e ter um embasamento teórico para falar a respeito do assunto. Então eu venho estudando bastante nos últimos 2 anos, principalmente esse tema, e desenvolvi um método que eu aplico e tem surtido aí bons resultados. Só uma coisa é fato, essa história de que você não vai ter medo em determinado momento, ela não existe. Acho que isso precisa ficar claro só. A gente não deve perder oportunidades, desperdiçar oportunidades na vida por medo ou vergonha. Mas se a gente imaginar que vai eliminar o medo ou eliminar a vergonha, a gente está errado. A gente controla, a gente domina, a gente administra de uma forma melhor. Eu não deixo ninguém falar nessa hora. Não, é ótimo, um entrevistado que não deixa de falar, perfeito. Não, é porque também tem esse delay, eu fico preocupado se eu tô cortando a pessoa ou não, entendeu? Porque aí como eu não tô aí olhando para vocês presencialmente, aí eu fico nesse medo de... Mas só para uma frase que eu sempre falo aqui da grande Fernanda Montenegro, que ela sempre diz que até hoje existe o frio na barriga de entrar no ar, de entrar num palco. E quando perder esse frio na barriga, aí não vale mais. Então, como você falou, a gente aprende a lidar com isso, né? Mas ele vai estar sempre ali. O medo, essa insegurançazinha, ficar um pouco nervoso, né? Eu acho que faz parte também, né? A gente tem que sentir. E eu achei legal o resgate que a Gi fez para o trabalho dela, que eu acho que todos nós devemos resgatar, né? A Mini Pete, o Mini Vitor, a Mini Gi, né? Quando diz 3 lições de criança que valem para a sua oratória. Porque quando a gente é criança, a gente não teme nada, né? E até quando a gente é adolescente, vai, Gi, não, né? Tu não pega o microfone e tu faz show na sala da família, e tu não tem vergonha nenhuma. E aí a Gi trouxe 3 tópicos com ela, né? Pequenininha, Baby Gi, a Mini Gi, dizendo o seguinte: se importe menos com o julgamento, né? E julgue menos também. Ser menos crítico com você e com os outros, e não tente ser o que você não é. A naturalidade da criança continua sendo importante. Quando você aceita e valoriza a sua voz, a sua aparência, a sua personalidade, a sua comunicação se torna autêntica, e isso é incrível. Com certeza. O que não quer dizer que a autenticidade ela não é um processo de treino também. Porque quanto mais você se prepara, treina, pratica, mais sobra espaço para você ser você. Por mais clichê que possa parecer eu falar isso, mas quanto mais você pratica, eu vou citar um exemplo e que corrobora isso e que corrobora essa questão de que o frio na barriga, né, que o Vitor bem trouxe aqui, trazendo também a Fernanda Montenegro, não somem. Eu fui convidada para palestrar faz 2 semanas. Eu nunca tinha dado palestra. Eu já fiz workshop, já dei entrevista em rádio, todas as modalidades possíveis aí, talvez eu já tenha feito. Agora, palestrar com tempo cronometrado, tu tem 40 minutos, não pode passar de 40. E para uma plateia grande, eu nunca tinha feito. E isso me deixou apreensiva, porque eu falo durante 6 horas no workshop, eu tinha que condensar isso para 40 minutos. Eu ensaiei todas as noites naquela semana com o cronômetro na minha frente em casa. Então, eu fui ensaiando aquilo e no dia eu fiquei muito nervosa. E aí eu reforcei essa conclusão de que toda vez que você sobe um degrau, se desafia um pouco mais, o frio na barriga, o medo, o nervosismo, eles vão voltar. Agora, uma coisa é fato, para você subir no palco, cumprir o tempo que te deram, dar o recado e conseguir ser você, se sentir à vontade ali, tem que praticar, tem que ensaiar. Então, não dá para negar, não dá para não dizer aqui que a autenticidade é uma coisa que, vai lá, pega o microfone e fala. Não. É um processo de dominar ferramentas, de estudar seu conteúdo, até a de praticar. Tem que ter essa organização, né? Com certeza. Ter o limite ali, né? Saber como entregar tudo isso, né, gente? Para que você se sinta seguro para expressar o que de fato você é, você tem que estar preparado. Senão vira bagunça. Vira bagunça. Vira bagunça. Vamos para o intervalo, Vitor Búrigo? Na sequência a gente volta com ela, Giovana Pedroso, jornalista e empresária. Ela que começou na área da comunicação aqui na Rádio Som Maior, estagiando para ele, Adelor Lessa. Programa do Avesso de volta, piscamos e faltam 6 minutos para a gente nos despedir dela. Giovana Pedroso hoje com a gente. Vitor, nem fizemos as nossas perguntas picantes. A família da Giovana tá ouvindo, diz que tá show. Isso me preocupa. O que tu acha?
Não, acho que tá bem, mas eu acho que em homenagem à família, nós podemos fazer agora o momento bastidores. Ai, vai. Minha mãe já tava comemorando lá em casa que não tinham feito. Não, vamos pegar leve. Vou pegar que eu tô num clima leve, eu estou aqui, enfim. Vamos. Não, na verdade, essas coisas, você que já teve a experiência aí de rádio, fazer o ao vivo, televisão. Qual foi o maior mico que já aconteceu nessa sua trajetória aí? Na TV, porque o da TV é melhor, né? Porque a TV a gente vê a pessoa passando mal no sentido de, eu digo, agoniada, nervosa, né? Com algum erro que deu. O que aconteceu? Que te deixou assim, querendo se esconder embaixo da bancada? A saia justíssima, Giovana. Eu não fui na TV, gente, foi no rádio. Uma vez eu entrevistei um cara bêbado. Meu Deus! Maravilhoso! Eu fui cobrir um jogo na rádio que eu trabalhava lá em Forquilinha, esses times de bairro, no campeonato lá, enfim, e aí eu fui entrevistar, a pessoa tava virada e eu pedi licença, e aí, me conta tal, e quando ele virou, ele começou a falar, ele tava bêbado, ele começou a enrolar a língua e que bacana. Ao redor começou a rir, eu comecei a rir também, então eu nunca me esqueço, eu entrevistei uma pessoa bêbada, esse foi um mico. Outra, na TV eu não teve mico, assim, teve situações ruins, situações que não foram legais, assim, de entrevistar, de uma fonte te enganar, eu fui enganada por fonte já. Olha. Foi uma barrigada feia, assim, das brabas. Mas a gente sempre aprende, né? Sempre dá certo. No fim tudo dá certo. Hoje, quem que é o teu público hoje da tua empresa de comunicação? Eu atendo empresas médias e grandes com toda a comunicação integrada. A gente faz mídias sociais, assessoria de imprensa, publicidade, distribuição de publicidade. Eu tenho publicitários que trabalham comigo, então a gente tem uma equipe que atende. A gente atende cooperativas, duas, uma empresa que é multinacional. Então são quatro contas. Esse é o limite a gente só pode atender quatro contas para poder fazer o trabalho de uma maneira bem integrada. É a comunicação integrada da organização. Qual foi o Vitor, a gente não tá te vendo, Vitor. Tu cortou proposital? Não, tá aqui ligada a minha câmera. Não, pra gente tu não aparece. Eu achei que tu não queria papo com a gente. Tá aí, Meu Vitor? Deus, até troquei de roupa pra ficar bonito. Pois é, mas só estamos com a tua voz, vai. Eu vou ligar e desligar minha câmera. Continue aí você, por gentileza, garota. Hoje, qual foi o vídeo que mais viralizou aí, que o pessoal gosta bastante? Tem várias temáticas aqui, né? Muito bacana nas tuas redes sociais. Tem algum, assim, que tu diz, nossa, como o pessoal gosta disso? Olha, nos vídeos, o primeiro que eu postei fala sobre dicas mais genéricas de comunicação, é o mais visto. Agora, quando eu montei o meu canal no YouTube, tinha um vídeo que tinha 1.700 visualizações ali, o vídeo da época da TV. E olha o título do vídeo, eu acho que isso foi um mico, é verdade. Giovana Pedroso apresenta o Jornal do Almoço de calça de couro. Eu botei uma calça de couro para apresentar o jornal. E na época o pessoal não via. Eu cometi algumas gafes com roupa também. E couro não fica muito legal no vídeo, sabe? TV? E aí postaram isso meio que rindo de mim. Tinha um vídeo, um vídeo no YouTube com esse nome, com um monte de visualizações quando eu montei o meu canal. Então talvez só. Mas tu falou sobre isso? Não, alguém postou Alguém o vídeo. postou? Alguém postou o vídeo. E rindo. Mas ficou feio a calça de couro? Eu acho que ficou estranho, talvez. Então, isso me chamou a atenção. Foi um vídeo que teve bastante visualizações, mas no meu canal, realmente, o primeiro vídeo que eu postei falando sobre técnicas mais gerais de comunicação, o primeiro vídeo foi o mais assistido. Geralmente, as pessoas curtem mais conteúdos no que não faça isso. Esses conteúdos que falam sobre o que não fazer são os conteúdos que são mais bem recebidos. Hoje, para fechar, que o nosso tempo está acabando, eu quero que tu deixe um recadinho para quem está nos ouvindo e foge do avesso. Foge, que diz eu não vou. Muita gente foge, hein? Muita gente diz eu amo vocês, mas eu não consigo. O Vini já citou um aqui da casa, inclusive, mas ele está vindo, calma, não vou falar o nome dele. Tem gente que diz, olha, não, faço o que vocês pedirem, mas eu tenho arrepio de microfone no rádio. Olha, eu acredito que para as pessoas que estão nessa posição, é sempre botar na balança o que você perde e o que você ganha. E eu tenho certeza que botar na balança o que você ganha vindo aqui, participando aqui, em termos de posicionamento do seu negócio, de falar sobre o que você faz. E a gente, quando faz um empreendedor, de modo geral, ele ama o que faz, ama o seu negócio. Então, olha a oportunidade, a vitrine que o programa do Avesso é
para posicionar e falar sobre o seu negócio. Não à toa que vocês têm grandes parceiros comerciais aqui. As pessoas veem o Do Avesso como uma vitrine para os seus negócios. E, poxa, se você tem uma vitrine de 1 hora, quanto vale uma propaganda de 30 segundos? E olha a vitrine que vocês estão oportunizando para essas pessoas aqui, para contarem as histórias delas. E 1 hora free, né, Gi? Porque muita gente acha que é pago, né? Mas como é que faz para ir? Tem que pagar? Antes fosse. Uma história legal, né? Antes fosse. Uma história legal, você vem e bate um papo com a gente. E uma coisa é certa, todo mundo, quando a gente desliga o microfone, diz, já acabou. Nossa, passa super rápido, né? Que quando a gente convida, diz, não, eu não tenho 1 hora, eu não tenho que falar em 1 hora. Tem que falar, é. Acabou, Giovana, tipo o nosso programa hoje, olha que fácil que foi. Ai, que rápido. Rapidíssimo. Rapidíssimo. Quer voltar pro rádio, não? Ó, um dia vou voltar. Ela gaguejou, Ela gaguejou. Gaguejou. Nunca diga nunca. Eu gosto do rádio. Gosto Entregou. bastante. Vou voltar. Não, um dia eu volto. E é muito gostoso ouvi-la. Que bom que tu aceitou o nosso convite de voltar aqui depois de 5 anos? 5 anos, 5 anos. 16, né? 5, 6 Foi, anos. mais ou menos isso. Hoje Muito numa nova obrigada. fase, muito mais madura. Muito obrigada. Mais profissional. Muito obrigada, Pete. Muito obrigada, Vitor. Obrigada, Rádio Som Maior, pelo espaço. Contem sempre comigo. Qual foi a música que tu Adorei. escolheu pra cantar? A tua participação no Do Avesso, nessa terça com cara de segunda. Então, eu escolhi Charlie Brown, que é a banda que eu gosto de ouvir. Olha. Gosto de ouvir pra relaxar, pra curtir, enfim. Uma música que marcou minha adolescência, que eu gosto de ouvir até hoje. O meu marido toca guitarra, gosto de tocar Verdade. Charlie Brown também. Então, eu curto bastante. Foi essa. Som na caixa, DJ Vini e Vitor Burigo. Um beijo, boa viagem. Amanhã o Vitor volta e ele já volta de outro lugar. Amanhã Volto. ele fala pra gente. Tchau. Beijo, até amanhã.